Tem coisas que entram na nossa casa como quem não quer nada. Um presente que alguém deu, um objeto bonito achado numa feira, um enfeite que veio de longe, talvez de um país exótico ou uma loja de antiguidades. E a gente nem imagina o que está trazendo junto, porque tem coisa que carrega energia, tem objeto que carrega história, e tem história que nunca deveria ter cruzado a porta da nossa casa. Tem gente que vive dizendo: "Ah, isso é só superstição." Mas será mesmo? Quantas vezes você já entrou em uma casa e sentiu um peso no ar? Como se o ambiente estivesse carregado, como se algo ali estivesse fora do lugar, mesmo sem ninguém falar nada. É como se o espaço respirasse um silêncio estranho, quase sufocante. Pois é, tem objetos que parecem inofensivos, mas que são verdadeiros ímãs de energia negativa, portais para vibrações ruins e até mesmo instrumentos de maldição. Sabe aquele espelho antigo que você herdou da sua avó? Ou aquela boneca de porcelana que alguém te deu e você nem sabe de onde veio? Muitas vezes, esses itens guardam mais do que poeira, e lembranças guardam cargas espirituais, traumas, dores, invejas, rituais. Existem casas que parecem não ter paz nunca. Sempre tem uma briga, sempre tem um problema, nada vai para a frente, e a pessoa se pergunta por quê? Mas a resposta pode estar ali, bem diante dos olhos num canto da estante, pendurada na parede ou guardado com carinho sem saber o mal que faz. E eu não estou falando só de crença ou religião, não. Eu estou falando daquilo que você sente, mas não sabe explicar. Estou falando daquela sensação de que tem alguma coisa errada, mesmo quando tudo parece certo. Às vezes é uma presença, uma inquietação, uma insônia que não passa, uma sequência de azares que começa do nada e nunca mais vai embora. E tem gente que busca ajuda em tudo quanto é canto, sem perceber que o problema está dentro de casa. Literalmente. Quantas histórias você já ouviu de gente que tirou um objeto da casa e, de repente, tudo começou a melhorar? O sono voltou, a paz retornou, as brigas diminuíram, até o dinheiro começou a render. Coincidência? Talvez. Mas tem coisa que nem a ciência explica, porque o mundo invisível é real. E se você acha que não tem nada a ver, por que será que tantos povos, tantas culturas diferentes, de lugares distantes, em épocas diferentes, falavam sobre a importância de proteger a casa contra certas energias? Coincidência demais, não acha? Alguns itens funcionam como antenas, atraindo forças espirituais indesejadas. Outros são como âncoras que amarram a vida da gente ao passado, a dores, a pactos que a gente nem sabe que foram feitos. E o mais assustador é que, na maioria das vezes, a pessoa não tem culpa, não fez nada de errado, apenas aceitou algo de bom coração. Mas o que parecia presente era veneno, um veneno silencioso, lento, espiritual. É aí que muita coisa começa a desandar. E o que é pior, quanto mais você tenta resolver, mais parece que tudo se embola. Relacionamentos acabam do nada. Saúde enfraquece sem explicação, aparelhos quebram sem motivo, sonhos se tornam pesadelos, e a casa que deveria ser abrigo vira um campo de batalha invisível. Não é exagero, são muitos os relatos, muitas experiências vividas por pessoas comuns, como eu e você. Gente que só queria viver em paz, mas se viu presa num ciclo de azar, tristeza, brigas e doença, até descobrir que o mal estava vindo de dentro da própria casa. Você já se perguntou por que certos objetos parecem atrair o olhar, mas ao mesmo tempo causam desconforto? Já notou que algumas coisas, mesmo sendo bonitas, carregam um peso estranho? Tem coisa que foi criada para isso, para carregar dor, para selar pactos, para manter energias presas. Algumas esculturas, máscaras, quadros, medalhões, até joias e amuletos, especialmente os que têm origem desconhecida ou foram adquiridos sem saber quem usou antes. E tem mais. Às vezes, o objeto nem precisa ser antigo. Pode ser algo novo, recém-comprado,
mas feito com a intenção errada. Sabe aquele enfeite esculpido por um artesão que trabalha com práticas espirituais? Ou aquele item decorativo comprado numa loja esotérica sem saber para que servia de verdade? Tem coisas que vêm consagradas sem que você saiba. E acredite, consagradas para o mal. Eu não estou aqui para te assustar. Estou aqui para te alertar, porque tem casa que grita por socorro e ninguém escuta. Mas hoje a gente vai começar a escutar, porque a sua casa é o seu templo, o seu refúgio. E se ela estiver sendo invadida por algo invisível, é hora de agir, é hora de limpar, de se libertar, de proteger. Antes de eu continuar e revelar alguns dos principais objetos que você deve tirar imediatamente da sua casa, faz um favor para mim? Deixa aqui nos comentários se você já teve alguma experiência estranha com algum objeto. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Isso é muito importante para a gente continuar desbravando os mistérios, os mitos e as verdades sobre a espiritualidade, as energias ocultas e tudo aquilo que não se vê, mas se sente. Respira fundo. A gente só está começando. Quer que eu continue com a segunda parte agora? Posso seguir revelando os objetos mais perigosos e explicar por que eles atraem energias pesadas e como você pode se proteger. Agora que você já entendeu que certos objetos podem carregar muito mais do que matéria, chegou a hora da verdade. Porque sim, existem itens específicos que, se estiverem na sua casa, podem estar sendo a raiz de tudo aquilo que vem te travando, te adoecendo e te perturbando espiritualmente. E o primeiro deles é aquele que muitos têm sem nem saber o perigo que carrega: espelhos antigos. Esses são um clássico. Principalmente os que você não sabe a origem ou que foram comprados em feiras, antiquários ou herdados de alguém que já partiu. Espelhos são portais. Sim, portais. Eles têm a capacidade de refletir não só a imagem física, mas também o campo energético. Um espelho que pertenceu a alguém que sofria, que passou por traumas, que carregava dores profundas, pode ter absorvido tudo isso e agora está refletindo essa carga dentro da sua casa. Você se olha nele todos os dias e não entende por que se sente mal, por que tem pesadelos, por que a energia da casa parece sugada. Olha em volta. Algum espelho parece pesado, frio, estranho. Talvez seja a hora de tirá-lo. Outro objeto que exige atenção: máscaras. Máscaras de madeira, de tribos, de povos desconhecidos, usadas como enfeite. Muitas dessas peças são criadas com intenções ritualísticas. Podem ter sido usadas em cerimônias espirituais, invocações, cultos de passagem entre mundos. Quando você traz uma dessas máscaras para casa, sem saber sua origem, você não traz só o artesanato. Você traz a energia de tudo o que ela representou. Já ouvi relatos de pessoas que começaram a ter visões, ouvir vozes, ter paralisias do sono. E tudo começou depois de pendurarem uma simples máscara na sala. Agora respira fundo, porque esse próximo é ainda mais comum. Imagens religiosas que não foram consagradas por você. Às vezes você ganha de presente, ou compra numa loja sem saber de onde veio. Pode parecer estranho, mas nem todo objeto dito sagrado é positivo. Se aquela imagem foi usada em um altar com intenções distorcidas ou em rituais onde a fé foi manipulada, ela não traz luz, ela atrai sombra. E por mais que a forma seja divina, a energia pode ser deturpada. Nunca coloque um objeto sagrado na sua casa sem antes limpar, consagrar e pedir proteção. E quanto a joias e pedras misteriosas, amuletos, colares, anéis de origem desconhecida, especialmente aqueles que você compra em feiras esotéricas ou herda de pessoas que você mal conheceu. Pedras absorvem energia como esponjas. Um cristal usado por alguém negativo ou doente espiritualmente pode continuar irradiando a dor daquela pessoa mesmo anos depois.
Não subestime isso. Já vi famílias inteiras serem afetadas por uma simples pedra deixada no centro da sala. E tem mais. Bonecas antigas, especialmente as de porcelana. Parece coisa de filme, né? Mas não é. Bonecas feitas com feições realistas, olhos que parecem acompanhar o olhar. Algumas delas foram criadas em épocas onde se acreditava que podiam guardar o espírito de alguém. Outras simplesmente absorveram a energia de ambientes onde houve sofrimento, luto, perda. Se você tem uma boneca dessas guardada em casa, principalmente se ela veio de alguém e você não sabe quem observe, às vezes, o silêncio dela carrega um grito que ninguém ouviu. E você já ouviu falar em objetos que somem e reaparecem em casa? Itens que mudam de lugar ou que parecem sempre atrair o olhar como se estivessem tentando dizer algo? Muitos desses objetos são portadores de espíritos errantes. É sério, tem coisa que age como âncora para entidades que estão presas entre mundos e se alimentam da energia da casa. E sabe onde elas se conectam? Em objetos. Raramente aparecem no vazio. Elas se agarram ao que conhecem, ao que já foi tocado, amado, odiado, amaldiçoado. Se você tem algo que sempre te causou desconforto, que você nunca entendeu por que continua guardando, mas que não consegue se desfazer, talvez seja porque esse objeto te prendeu. É comum, viu? Tem gente que tenta jogar fora, mas o item volta. Alguém pega de volta, outro traz novamente, ou ele simplesmente reaparece numa caixa, numa gaveta. Isso é um sinal claro de que há algo mais forte agindo e precisa ser quebrado. Agora, o mais importante, como se proteger. A primeira coisa é fazer uma varredura consciente na sua casa. Olhar cada canto, cada objeto e perguntar a si mesmo: eu sei de onde isso veio? Eu sinto paz quando olho para isso? Isso me pertence ou pertence ao passado de alguém que já se foi? Se a resposta te causa desconforto, se o peito aperta, confie. A intuição não mente. Depois, se decidir se desfazer, faça com respeito. Não jogue no lixo como quem joga papel. Se possível, queime, enterre ou devolva à natureza. Antes, ore. Peça que qualquer energia que esteja ali seja liberada, perdoada, encaminhada à luz. Acenda um incenso, use sal grosso ao redor, reze um salmo, peça proteção aos seus guias, ao seu anjo da guarda e limpe o ambiente com fé. A sua casa deve ser morada da paz. Tudo o que for contrário a isso não deve permanecer. Se você já passou por algo assim, ou conhece alguém que viveu uma situação parecida, compartilha aqui nos comentários. Isso ajuda outras pessoas a se reconhecerem, a se libertarem também. E lembra de se inscrever no canal, é com a sua presença aqui que a gente continua revelando os segredos escondidos entre o visível e o invisível. Tem objetos que a maioria das pessoas nem imagina que podem carregar cargas espirituais pesadas. Justamente por parecerem normais, comuns no dia a dia, eles passam despercebidos. Mas são exatamente esses que silenciosamente drenam a energia do ambiente. E o mais preocupante é que, por estarem sempre à vista, agem o tempo todo. Vamos começar com algo que parece inofensivo: roupas e objetos de pessoas falecidas. Sim, tem gente que guarda peças de entes queridos como forma de lembrar, homenagear, mas o problema é que certas energias não se desligam tão fácil. Roupas guardam impressões espirituais, e dependendo de como foi a partida daquela pessoa, se houve dor, sofrimento, mágoa ou apego, esses sentimentos ficam impregnados. Às vezes o espírito ainda ronda, ainda se apega, e essa ligação se mantém através do objeto. Especialmente se a peça estiver guardada num canto escuro da casa, esquecida. Isso cria um ponto de sombra literalmente dentro do seu lar. Outro exemplo que poucos conhecem: objetos quebrados ou sem utilidade. Eles simbolizam estagnação. Um relógio parado,
uma cadeira com perna faltando, uma caneca trincada. Tudo isso representa interrupção, bloqueio, energia parada. Além de atrair negatividade, eles dizem ao universo que a sua casa está incompleta, travada. E onde há estagnação, não há fluxo. E onde não há fluxo, não há bênção. Tem também os presentes de pessoas invejosas. Isso é sério. Às vezes você recebe um mimo de alguém que, por fora, sorri, mas por dentro, torce contra. O objeto vem carregado com intenção, mesmo inconsciente, mesmo sem maldade declarada. A inveja deixa marca. E aquele objeto, colocado com carinho na estante, começa a agir como um ímã, puxando sua energia para baixo, minando sua prosperidade, sem que você perceba. Já reparou como alguns presentes trazem uma sequência de azar depois que entram na casa? Fique atento. Se o presente parece errado, confie no que sente. E você já ouviu falar nos itens herdados de casamentos falidos ou relacionamentos turbulentos? Cama usada por casal que brigava demais, colchão de um antigo relacionamento cheio de mágoas, alianças guardadas, retratos escondidos no fundo do armário. Tudo isso vibra mágoa, dor, separação. Esses objetos carregam o campo energético do fracasso e da desarmonia. Se você mantém na sua casa lembranças materiais de um passado infeliz, é como se você mantivesse viva a mesma vibração. E aí, por mais que tente recomeçar, algo sempre dá errado. Outro objeto traiçoeiro, quadros com imagens perturbadoras ou cenas de sofrimento. Parece arte, mas pode ser porta aberta. Retratos com olhos tristes, paisagens sombrias, figuras distorcidas. Tudo isso pode mexer com o campo espiritual da casa. Às vezes é só estético, mas há casos em que o próprio artista colocou ali suas angústias, seus traumas, sua energia de dor. E cada vez que você olha para aquele quadro, sua alma absorve um pouco mais daquela frequência. Já reparou se tem algo na parede que te causa incômodo sem motivo? Que você evita olhar? Cuidado! Agora você pode estar se perguntando: como limpar tudo isso? Como purificar a casa e restaurar a harmonia? Primeiro passo: observe com consciência. Ande pela sua casa com o coração atento. Sinta os cômodos. Pergunte a si mesmo: essa energia aqui me acolhe ou me esgota? Você vai saber. A alma sempre sabe. Segundo passo: descarte com intenção. Não jogue nada de qualquer jeito. Se for doar, mentalize luz sobre o objeto. Se for enterrar, peça à terra que transmute aquela energia. Se for queimar, faça com cuidado e oração. E sempre, sempre ore antes de mexer em objetos suspeitos. Oração limpa, protege, direciona. Terceiro passo: ritual de limpeza espiritual. Aqui vai um simples mas poderoso. Em um dia de silêncio, preferencialmente à noite, apague as luzes e acenda uma vela branca em cada cômodo da casa. Em cada canto, coloque um punhado de sal grosso com um pouco de arruda ou alecrim. Caminhe lentamente pela casa com um incenso de limpeza, como sálvia branca, mirra ou pelo santo, fazendo orações ou salmos de proteção, como o Salmo 91. Ao final, abra todas as janelas e portas. Deixe a energia circular. Peça que tudo o que não pertence à luz vá embora. Firme sua fé. Você vai sentir a mudança. O ar fica mais leve, a mente mais clara. A casa respira. E nunca se esqueça, a casa é o espelho da alma. O que está lá fora afeta o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro molda sua vida. Cuide com zelo do seu espaço. Não permita que objetos carregados ditem o rumo da sua paz. Se você já fez algum ritual assim, ou tem dúvidas sobre um objeto específico, deixa aqui nos comentários. Compartilhar suas experiências pode ajudar outras pessoas a despertarem também. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, sua presença é muito importante para a gente continuar desvendando os segredos da espiritualidade, dos sinais invisíveis, dos perigos escondidos em coisas que parecem comuns, mas que abrem portas que nunca deveriam ser abertas.